George Vale Owen, A Vida Além do Véu, Os Batalhões do Céu, O Templo do Monte Sagrado, terça, 5 de fevereiro de 1918. Você gostaria que lhe dessemos a descrição da forma e do aspecto do Templo do Monte Sagrado? Fica entre as esferas 10 e 11, e quando dissemos isto queremos dizer que é visível a partir destas esferas, e ainda assim não estando nenhuma. Sua origem deu-se desta forma. Épocas atrás havia muitos que passavam de uma esfera para outra, que eram qualificados por treinamento. Mas a esfera 10, de certa forma, é o lugar onde são acolhidos e ordenados todos os atributos de poder e caráter que foram ganhando em sua jornada por aqueles que passaram através das esferas inferiores. Aqui termina um grande estágio de suas jornadas, e o estágio seguinte é aquele onde o progresso é feito de uma forma de evolução de certo modo diferente do que o desenvolvimento alcançado até aqui. Até aqui, os deveres cumpridos pelos espíritos em sua evolução foram, como um todo, de qualidade protetora e fortalecedora. Você poderia chamá-los de anjos guardiões, talvez. Esta ajuda verdadeiramente evolui e torna-se de um tom mais espiritual, conforme eles sobem mais alto, mas essencialmente é de mesma forma. Apesar do aspecto ser diferente em sua aplicação sobre aqueles que são torturados, que são tutorados e ajudados, ambos na esfera da Terra e em todas aquelas esferas intermediárias até a 10ª. Mas aqueles que entram na esfera 11 assumem agora outra série de deveres. Seu serviço agora se volta ao que é criativo. Começam a aprender os grandes mistérios do universo da vida. Agora não mais quanto ao poder operativo, como manifestações mais exteriores, mas quanto à sua potência íntima, como é encontrado mais junto aos mais santos que já quase habitam a casa do Pai. Portanto, eles acrescentam as maiores e menores qualidades já assimiladas por suas personalidades, e tornando-se sintonizados por degraus à esfera acima. Preparam-se para o avanço ao reino onde a criação descortina-se a eles em toda a sua imensa panóplia de poderes e beleza majestática. Este é um dos assuntos daquele templo e sem dúvida o principal, e os outros não têm necessidade de mencionar por agora, porque você preferiria que tentássemos descrevê-lo, sua planta e evolução. Tentaremos fazê-lo, mas tenha em sua mente que tanto nesta descrição de seu uso quanto nesta nossa descrição de seu aspecto falaremos muito imperfeitamente, porque o templo não está ali para coroar uma esfera material, mas uma de substância espiritual, como também a atmosfera espiritual e um ambiente intensificados cada vez mais pela sublimação. O que isso significa em termos de dinâmica e potencialidade de forças não paramos para avaliar, porque falharíamos ao fazer qualquer explanação a você em seu vocabulário terrestre. Este templo foi levantado com o propósito de mesclar as duas esferas com seus vários aspectos de serviço juntas. Aqui então, aqueles que estão quase saindo de uma para a outra são postos juntos e habitam aqui usualmente por um período prolongado, indo de vez em quando para a esfera 10 e as inferiores, no seu serviço de assegurar ajuda, ou proteger, ou instruir, ou desenvolver aqueles que habitam ali. Mas também começarão a acompanhar os da esfera superior em suas missões na esfera 11. No princípio não vão muito longe, nem por um longo tempo, mas conforme vão se fortalecendo e sintonizando-se com as pulsações mais sutis daquela esfera, então seguem mais adiante para o interior e ficam ali mais e mais tempo, retornando, descansando no templo. E talvez no interim vão às esferas inferiores para cumprir deveres de trabalho ali. Você já recebeu a descrição de uma destas missões enviadas numa jornada através dos reinos mais baixos e nas trevas mais profundas. Aquela nossa missão, amigo, foi um teste severo, porque englobava em sua totalidade não uma ou duas, mas toda a gama de esferas entre a Terra e esta, e também invadia aqueles locais mais distantes. Este foi um extenuante teste de resistência, adaptabilidade de condições e de sintonia de nossas mentes, tanto quanto de nossos corpos, para lidarmos com os problemas há tanto tempo afastados de nossa condição normal e do temperamento da vida e de serviço. Este foi o intento. Meu teste final foi no templo e estava pronto para avançar em direção à esfera 11.
e para meus bons amigos que foram para mim uma companhia. Também foi um teste para seu avanço na esfera 9 para a esfera 10. E para 2 deles da esfera 10, nesta direção para serem habitantes do templo. Talvez você notará uma certa significação no fato de que fui encarregado de agrupar aquela multidão de pessoas na escuridão completa e trazê-los em direção à luz como um teste final de trabalho antes da minha chamada para a série de esferas, onde a faculdade criativa é acelerada e treinada. Não havia entendido, então, nem agora ainda, porque minha iluminação apenas iniciou, e parece que já vejo um pouquinho das glórias que estão adiante para aqueles que uma vez estiverem em tão doloroso transe e que agora estão quase chegando ao alívio e finalmente sendo capazes de saber o que é a felicidade para aqueles que vão em direção do caminho apontado. Pergunta. Então, você passou da 10ª para a 11ª esfera? Resposta. Não em permanência ainda. Ainda sou um habitante do templo, mas mais e mais sintonizo-me com as condições da esfera 11. Tanto são os itens que perfazem a soma de nossa vida aqui, que contudo são de muita importância ainda, que enquanto hesito ao superar um deles, você não teria nem tempo nem material para escrever uma milésima parte deles. Aqui está um. O período de residência daquele templo é quase sempre um longo período. No meu caso será mais longo do que o da maioria, por esta razão. Eu tenho tutelados, quero dizer, o povo de Barnabás, para observar, para auxiliar e para conservar no caminho do progresso. Devo de vez em quando visitá-los pessoal e visivelmente. Devo, portanto, manter-me em boas condições para condicionar-me rapidamente, não para alguma esfera, 1 ou 2 vezes afastado do meu atual reino, mas para um bem distante, nos escuros confins do espaço, para dizermos assim. A minha tarefa é, portanto, dobrada. Fico aqui no plano intermediário e devo manter uma mão estendida para cima para captar e a outra estendida para baixo para doar. Bem, eis aí, amigo. Não é necessário que eu me alongue, você entenderá o que quero dizer. Zabdiel passou para a pergunta. Zabdiel passou para a esfera 11, não foi? Resposta. Sim, no que diz respeito a seu principal trabalho, mas ainda ele vem ao templo em ocasiões e sintoniza-me uma vez mais ao seu antigo estado, sintonizando-se uma vez mais ao seu antigo estado, passa adiante em direção à terra em alguma missão naqueles planos inferiores da vida, retornando passará pelo templo e a caminho de seu próprio local de servir. E agora é suficiente para esta questão, se falarmos de condicionamento do ambiente. Deixe-me contar-lhe do templo em si, mas falaremos por agora. Você está desgastado em suas forças? Pergunta. Mas antes de eu ir, líder, eu gostaria que dissesse seu nome. Líder é o único pela qual o conheço, e para mim ele não é muito recomendado. Resposta. Bem, meu filho. Pode ser que há algo em um nome, ademais para tudo que você tem de sabedoria, o seu dito. Sou conhecido por outro nome nestas esferas superiores ao templo, mas nestas abaixo sou chamado pelo nome Arnel. Por isso pode me chamar-me assim também, se lhe agradar mais, meu amigo. Pergunta. Minha mãe havia me dito de alguém chamado Arnol. Resposta. Não há no abecedário terrestre letras que transcrevam os nomes celestiais para colocá-los em forma terrestre. Eu sou aquele de quem sua mãe falou. Escreva como uma ou outra letra, como queira. Será suficiente que você me conheça por este nome daqui em diante. Isto lhe satisfaz. Devo dizer que é recomendado agora, meu filho. Pergunta. Isso é uma crítica a mim, Senhor. Bem posso admiti-la. Resposta. Sim, deve admiti-la, porque agora aqui esteve mais duro. Não esteve com um sentimento mais gentil. Então, boa noite. Tão estranho está em som nestes meus lábios que nunca exalam o ar noturno, quando meu nome está nos seus. Arnel. Sexta-feira, 8 de fevereiro de 1918. Eu havia lhe dito do uso do templo do Monte Sagrado. Agora darei uma descrição da estrutura em si.
mas não em detalhes, porque não seria possível. Um precipício escarpado eleva-se sobre o campo, e no platô superior está o templo. Aquela porção dele é vista na planície embaixo, mas uma pequena ala, e não o prédio principal. A multidão ali reunida e olhando para cima vê o pórtico e as arcadas das laterais da ala, que está de frente para aquela parte. De sua posição mais alta, seu tamanho e os elementos proporcionais da arquitetura assim são vistos, tanto majestáticos quanto belos. Entretanto, pelo portal e passando através dele, viramos à direita e contornamos uma colunata a céu aberto, coberta, porém, sem paredes laterais, que contorna o prédio principal, ficando a alguma distância dele, interrompida em intervalos, quando então é atravessada por corredores formando cruzamentos à esquerda, levando em direção ao templo central. É a nossa direita levantando, e a nossa direita levando a outras salas separadas, com seus portais. Todas estas, entretanto, defrontam-se com distritos na esfera 11, somente aquela que você já conhece dá para a esfera 10. Estas alas, cada uma é devotada para um uso especial, e são em número de 10. Este número não se refere às 10 esferas inferiores, mas às que estão à frente. Pergunta: este número inclui o portal em frente à 10ª esfera? Resposta: não, este é como se fosse único, e refere somente às esferas abaixo. Esse 10 refere-se à 11ª esfera e às esferas que se sucedem. Em cada ala há um grande saguão, e as alas não são idênticas em tamanho. Não há duas parecidas, de uma forma que você não entenderia. Cada um destes saguões está imbuído dos elementos da esfera a qual se refere, e esta também em comunhão com aquelas esferas. Aqui as mensagens são recebidas daquelas esferas, transcritas para a linguagem da esfera 11, e ali discutidas, ou são mandadas para o distrito ao qual são concernentes. Também quando grupos dos habitantes do templo vão em direção a estas esferas superiores, o contato com eles é sempre mantido nestas alas, e conforme vão passando de uma esfera a outra, assim a ligação é mantida pelas alas em contato com a esfera para a qual foram enviados em sua jornada. Viramos à esquerda por um destes corredores que cortam a colunata circular. Ele passava através de pátios, jardins e bosques, todos maravilhosamente mantidos, contendo fontes, estátuas, lagos, caminhos de variadas cores de mármore, árvores, templos, alguns em réplica dos templos de esferas distantes, mas não em tão grande escala. E finalmente chegamos ao conjunto principal de prédios. Este também tem 10 portais, porém não dão para corredores, mas são cada um equidistantes entre dois corredores, enquanto esses terminam na parede do conjunto principal. Estes portais ficam nestas seções de espaço, que ficam entre dois dos corredores, e que se estendem para longe. Na Terra você chamaria cada uma destas seções de parque, porque o templo é muito vasto em área, e também a colônia dos moradores do templo. Eles são em número de muitos milhares, e cada um tem suas acomodações, casas e jardins. Pararemos diante do portal que está entre alas das esferas 12 e 13. Elas não são enumeradas assim aqui, mas vou chamá-las assim para não haver confusão. Há um amplo terraço aqui, saindo de cada lado do portal, passando alto sobre magníficas terras que se estendem em torno das montanhas, que fazem sentinela no horizonte distante, que marcam a própria fronteira da esfera 11, pois o templo está construído meramente nos planos exteriores daquela esfera. O portal dá para o terraço e projeta-se para além dele, para a praça, onde o acesso é possível por degraus deslumbrantes de âmbar, emanando de si uma luz que encontra a luz de fora numa mescla que muda de acordo com a personalidade daqueles que estão ascendendo os degraus naquela hora. Aqui você deve lembrar: tudo que vocês chamariam de morto ou inanimado responde a tudo mais. A pedra é afetada e também afeta pelo verde as árvores. As árvores são afetadas pela presença das pessoas, de acordo com a natureza de ambos, pessoas e árvores. Assim é como as casas e todos os prédios. O portal em si é de muita beleza, não é arredondado nem quadrado, mas de um formato que não lhe é possível imaginar. Se eu dissesse que não é tanto uma forma, mas um sentimento, você pensaria que estou falando em alegoria. Ainda assim é permanente com a permanência mais perfeita que há de qualquer prédio da Terra. Chame de madrepérola ou vidro líquido. Em substância será suficiente. Passando por ele, chegamos a um espaço amplo e oblongo,
coberto com um teto trabalhado em treliça, entrelaçado com plantas e flores, algumas das quais não têm suas raízes no solo e outras são plantadas neles. Mas devo apressar-me. Adentramos finalmente no grande saguão do templo. Pergunta: e aquele no qual você viu Cristo no final de sua jornada? É aquele no qual você viu Cristo no final de sua jornada? Resposta: o mesmo, não tem teto, tal como você conceberia como teto. Mesmo assim, não é aberta ao espaço. As torres em arco altas e majestosas elevam-se até o lugar onde estaria o teto e são suportados por pilares de cristal multicolorido, mas seus arcos terminam numa fila sobre o qual está o que tem a aparência de uma nuvem de luz, mas uma luz de qualidade tal que é impenetrável àqueles que na maioria reúnem-se ali. A nuvem teto não está sempre de uma cor só, mas muda de acordo com a maneira pela qual a cerimônia prossegue no saguão abaixo. Eu já lhe contei sobre o altar e a sala do trono atrás dele. Em torno dos lados do saguão há outras salas como aquela. Uma é sala de vestir, é a sala de vestir. Agora pode parecer muito semelhante à terra, mas falo-ei saber que vestir, como aqui se denomina, não é meramente a mudança de um casaco ou capote, mas uma cerimônia de espécie muito especial, momentosa. Deixe-me contar-lhe. Há ocasiões em que as transações realizadas no grande saguão são carregadas do poder elétrico das esferas mais avançadas. Nesta hora é necessário que os das esfera 11 ou qualquer esfera inferior, aquela de onde vem a influência, estejam cada um de tal forma condicionado que a corrente vital recebida sobre o seu corpo venha em seu benefício e não acabe por feri-lo. Portanto, a cerimônia de vestir diligentemente toma lugar na sala de vestir, onde todos são cuidadosamente tratados por aqueles que são especialistas em santidade e poderes. Assim, sua vestimenta muda para matiz, textura e tipos requisitados. Isso apenas é alcançado pela personalidade daquele que usa. As qualidades mais íntimas dele são denotadas pelo aspecto de sua roupa. Somente assim pode entrar a salvo naquele saguão e tomar parte da cerimônia, na cerimônia em curso. Pode ser que esteja acontecendo um evento ou um grupo a serviço de outras esferas, uma cerimônia de despedida. Nesta hora, a congregação combina dá influências misturadas em matéria de força para aqueles que para ali foram enviados. Isto é, portanto, requerido para tudo seja feito de forma que a harmonia da combinação seja perfeita. Estes de grau menor, recém-chegados, têm que manter para este fim uma sintonia muito cuidadosa na sala de vestir, e então poderão doar uma parte de seu ganho aos missionários. Ou talvez uma manifestação esteja em curso. Pode ser uma manifestação de alguma forma da mente divina, ou de alguém muito elevado, ou do próprio Cristo. Então tal roupagem é cuidadosamente vestida. Se fere, ou se não é adequada, então se decide. Mas jamais escutei de terem cometido um erro neste campo, apesar de que na teoria certamente isto é possível. Frequentemente, entretanto, os chegados mais recentes ficam enfraquecidos à medida que se aproximam do saguão, quando a presença de uma personalidade muito poderosa ou de alguma influência intensa está espargida por lá. Então retornam por um tempo. É um teste, e através dele encaminha-se ao que é requerido em seus treinamentos. Desta forma não ficam sem a bênção também. Se você for em direção às montanhas e vir o templo de alguma colina, ele aparecerá como uma cidade, com as muitas torres e arcos e cúpulas e árvores e parques. A vista é muito bela por causa das pedras preciosas que emanam sua cintilação e brilham à distância. Por cada cúpula ou pico tem a estrutura de uma pedra preciosa, brilhando e piscando com uma luz e a linguagens celestiais. Pois cada item dos prédios e cada grupo de cores ou de gemas tem uma significação que pode ser lida por aqueles que habitam ali. Eles próprios não são menos encantadores conforme movimentam-se para lá e para cá, através dos pórticos, ou nos balcões, ou nas coberturas dos prédios, ou nos parques. Eles se mesclam com as outras belezas e glórias do lugar, somando em paz tanto quanto em esplendor, porque eles e o templo são parte um do outro, ou como já disse antes, suscetíveis entre si.
Por isso não há desarmonia ali, mas tudo em perfeito porte de agrupamento e coloração. Se me tivesse pedido para dar à cidade do tempo um nome, em apenas uma palavra, eu a chamaria Reino da Harmonia, porque ali está a união perfeita de som e cor, e forma e temperamento dos que habitam por lá. Arnel. Anjos, gêmeos, crianças natimortas. Segunda, 11 de fevereiro de 1918. E agora, meu filho, eu gostaria que me cedesse sua mente enquanto tento descrever-lhe um daqueles eventos do templo, os quais chamo pelo nome de serviço de despedida e manifestação, já que ocorrem ambos. Estavam convergindo para o saguão central correntes de pessoas felizes que vieram de todas as partes da esfera para o chamado do mestre do templo. Eles estavam felizes, apesar de pensativos, porque estavam atentos a esta impressionante cerimônia que aconteceria, e por isso atingiram a mentalização que lhes seria possível fazer para um adiantamento em seu progresso. Pois estas manifestações são de natureza mística e sacramental, e estamos muito treinados em elevar-nos para atingir as altas influências que vêm da esfera superior. E podemos interpretar o motivo da cerimônia, assim sabemos que bênção se pretende compartilhar. Quando todos estavam reunidos lá dentro, olhei para a nuvem teto e vi que a cor estava mudando. Quando eu havia entrado, era dourada com raios azuis. Agora estava absorvendo e mesclando os matizes que a multidão trouxera com ela. E à medida que outros mais chegavam, então o vapor vivo e mutante trocava de cor. Até que quando todos estavam ali, ficou de um tom profundo de vermelho aveludado. Isto é o mais perto que posso chegar das suas cores da terra, na terra. Mas seu aspecto me dizia que também era influenciado por poderes de grau mais alto vindos de cima e de que alguma presença já estava ali. Então desceu ali desta nuvem teto uma garoa destilada de sua própria essência, caindo sobre nós com uma sensação de doces odores e suaves músicas, penetrou em nós com um brilho de exaltação e paz que elevou a todos numa combinação tal que nos tornamos não tanto uma multidão de individualizados, como num conjunto de células que formam o corpo de um homem, mas mais unidos na simpatia do amor e no propósito pelo qual estávamos ali. Então vimos que diante do caminho à frente da sala do trono, uma nuvem estava se condensando por cima e tomando forma. Agora, tanto quanto posso, contarei deste fato, mas tenha em sua mente que se você o descrevesse novamente a um de meus companheiros desta esfera, apesar de que ele reconheceria este evento que você teria em mente para contar a ele, mas ainda assim ele diria que tal descrição não era verdadeira, por razões como omissão e também pelos nomes inadequados que você daria às coisas que teria que dizer a ele que foram vistas e ouvidas ali. A nuvem estava tinta de verde estriada com espirais de âmbar em si, e coberta com um dosel azul. Esta nuvem estava constantemente em movimento e finalmente tomou a forma de um pavilhão imponente, cujo teto era do mais profundo violeta azulado e os pilares de verde âmbar semi-transparentes. Havia 7 pilares ao todo em torno das laterais e atrás, em formato semicircular, e também 2 em cada lado da principal abertura na frente. Estes últimos 2 eram de violeta profundo, com faixas espiraladas, avermelhadas e brancas no topo. Todos estavam pulsando com a vida daqueles que estavam desejando que esta gema de beleza existisse. E de sua estrutura prodecia um murmúrio de melodia muito encantador de se sentir, já que não tanto era ouvido quanto sentido. Frequentemente aqui é mais real sentir o som que, como entre vocês, ouvi-lo. Então, abaixo do dosel e no meio dos pilares, aparecia uma carruagem com a parte de trás voltada em nossa direção. Podíamos ver as cabeças e os quartos daqueles 5 maravilhosos cavalos na dianteira, conforme agitavam suas cabeças, exaltavam e exultavam por sua presença no elevado drama do qual faziam parte.
Eles eram de cor mais clara que a dourada, e suas caudas e crinas eram de um dourado mais profundo. Eram muito bonitos, e suas roupas de cetim brilhavam, quase refletindo as cores do pavilhão. Então, de dentro da carruagem, surgiu às nossas vistas uma linda jovem mulher. Ela estava nos olhando e percebi toda a sua amabilidade, e enquanto a observava, nada mais via a não ser sua grande beleza. Seu corpo era de uma coloração que você não conhece. Chamarei de âmbar, mas não era da mesma tonalidade do âmbar dos pilares, mais radiante e transparente. Mesmo assim, com a aparência de realidade e permanência que eles queriam. Usava um manto de azul suave, mas onde ele recobria seu corpo, as duas tonalidades fundiam-se e tornava-se um verde delicado. Em seus braços havia duas faixas de metal de coloração púrpura, e em seus pulsos faixas de metal da cor do rubi. Ela usava sobre seus cabelos um pequeno chapéuzinho vermelho profundo com uma estreita faixa branca e dourada, e seu cabelo era castanho com uma nuance alaranjada, como se fosse tocada por um raio de sol do crepúsculo, e seus olhos eram de azul e violeta profundos. Agora, enquanto olhávamos para aquele quadro, nós, cada um e todos, sentimos que esta rainha dos altos planos dos reinos celestes era uma senhora de... Estou agora em falta, meu filho. Estou desejoso de contar-lhe o que ela significa para nós, o que ela era na realidade em sua casa, e não consigo encontrar as palavras que traduzam tal conteúdo para que eu use. Espere um momento, amigo, e eu continuarei. Agora tome estas palavras e transcreva-as. Rainha das mães, maternidade, um espírito gerando uma raça de pessoas e trazendo-a a sua própria realização como uma força para o progresso e para o que é bom. Alguém que, pela eloquência de discurso, inspira vergonha naqueles que estejam dormentes e não progridem, e com o risco de tumulto e arrebatamento. Incita-os à atividade enquanto veste sobre todos um sentimento das eternidades distantes, concretas e presentes. Quando todos se harmonizarem e forem absorvidos numa majestade de paz, intrepidez e pureza, onde nenhuma vergonha pode advir do desamparo, e a fascinação da beleza está toda na santidade, na piedade e no amor. Resuma tudo na única palavra, rainha. E você terá tudo que posso transmitir, que foi aquela visão para nós em sua mensagem. Aí ela se virou e tocou levemente com sua mão cada um dos dois cavalos mais próximos dela, e eles num giro encararam a multidão. Então desceu da galeria, no extremo oposto do saguão, um jovem que andou pelo meio das pessoas e ficou diante do pavilhão. Ela sorriu para ele, e ele foi para a parte de trás da carruagem e subiu, ficando ao lado dela, e estes dois observaram a beleza de cada um deles, e em retorno um para o outro, inclinaram-se numa mesura de ternura, enquanto ficavam ali sensíveis, coração a coração, no chamado de amor e aspirações santas. Pergunta: poderia descrever este jovem, senhor? Resposta: ele era uma mulher em cópia masculina. Um era o complemento e a contraparte do outro. Em somente uma parte ele parecia não ser semelhante. Sua roupa era de um matiz ligeiramente mais acentuado. Não notei de momento nada mais marcante que diferenciasse um do outro. Até mesmo o sexo estava expresso mais no espírito que corporalmente. Apesar disso, na forma ele era enfaticamente mulher ela era enfaticamente mulher e ele homem, apenas para ser propósito. Eles vieram para encabeçar um grupo daqueles que haviam sido preparados naquele templo e seus arredores, para liderá-los num empreendimento de ampla concepção, requerendo muita habilidade e poder para apoio. Era para que tomasse seu caminho para um planeta que estava justamente num estágio de evolução no qual o intelecto estava começando a desabrochar por si, progredindo para uma ordem diferente, do bruto em direção ao homem, mas não seria em direção ao homem como o tipo da Terra, mas não muito diferente, idêntico no essencial. Este grupo estava assumindo a tarefa de guia no progresso desta raça, justamente nesse estágio. Não terminariam sua tarefa em sua totalidade, nem em um só lance. Esta era a sua primeira visita aos príncipes criadores que conduziram o planeta ao seu atual momento decisivo.
Eles retornariam de vez em quando para cá, para descanso e aconselhamento. Eles retornariam em grupos, deixando algum deles para levarem adiante o trabalho, para serem substituídos por outros depois do descanso, e assim gradualmente os afazeres daquele planeta estariam totalmente em suas mãos. Enquanto isto, nesta esfera e em algumas outras esferas, outros grupos suplementares estão sendo treinados para juntarem-se a eles quando chegar o tempo da expansão da raça e quando evoluírem ao estágio que requeira mais numerosos guardiões e reitores na administração daquela embarcação, à medida que ele navegava os amplos espaços dos céus em seu caminho de névoa para a substância, e para as criaturas vivas e para a inteligência. E como eu diria a você da terra, da animalidade através da espécie humana em direção à mente de Deus. Este grupo que ia receber agora nossos desejos de prosperidade estava quase completando seu primeiro teste, não no empreendimento criativo. Isto seguiria por uma eternidade adiante, mas na fase que, ao contrário, deveria levar a eles mesmos às fronteiras do serviço criador. O desenvolvimento da vida já criada para novas formas de ser, que em si é criativo em princípio, e na realidade é um departamento das criações menores, mas não de criações novas e radicais. Perceba, meu filho, que nesta manifestação daqueles dois espíritos, a mulher veio primeiro na carruagem, na ordem de sequência, e o homem veio depois, porque a maternidade é a prioridade neste domínio deles, e ainda assim estão juntos e começam juntos, lado a lado e iguais. Isto é mistério, como dois podem ser um principal, o outro em segundo, e ambos iguais em unidade. É assim, mas deixarei assim. E você pode pensar nisto, apesar de que sinta que é verdade, mas que raciocine sobre isto ser assim, penso eu. Então adiantaram-se aqueles escolhidos para esta solene dignidade de conquista no infinito dos reinos espaciais, tão distantes e tão aprofundados na escuridão, longe dali onde a matéria está no lugar da substância no ambiente e do ambiente espirituais. Você pouco sabe daquilo que isto significa para nós, correr da luz dos céus para a densa e cada vez mais densa escuridão, em direção ao abismo distante de estar, onde os mundos são materiais e onde os corpos, emanando faíscas de vida da mesma fonte do qual vivemos, são materiais também. Contudo, uma vez já fomos assim, estranho, mais que estranho. Isto, entretanto, aqui estou eu e meus amigos para falar com você. Você mesmo, imerso num corpo material. Kathleen, por algum estranho dom dela, vai adiante e toca seu cérebro físico. Ela é o nosso hífen. É uma ligação charmosa entre nós. Bem, não tenho agora, neste momento, nada mais a dizer. Você tem perguntas, posso ver. Escreva-se e no próximo encontro darei as respostas. Arnel. Sexta, 15 de fevereiro de 1918. Pergunta: você tem mais a me contar sobre a cerimônia da qual falou na nossa última sessão, Arnel? Se tem minhas perguntas podem esperar, se assim na prover. Resposta: como queira, meu filho, mesmo assim há uma pergunta que você escreveu que faríamos melhor responder aqui. Pergunta: refere-se a esta? De qual raça eram aqueles dois líderes em sua vida terrestre? Resposta: esta mesmo. Agora você deve saber que estes dois jovens anjos são realmente velhos de origem. Há poucos que alcançam seu poder e autoridade para usá-los num serviço como este, que não tenham passado por um longo período de treinamento e evolução. Esses dois são almas gêmeas. Ambos viveram naqueles tempos quando a Terra não havia atingido essa atual condição de vida, mas quando o homem estava naquele estágio de evolução que atingiu a raça primeira naquele planeta para o qual eles foram incumbidos. Este período para a Terra foi bem longo. Durante esse período, eles dois passaram pelo estágio de desabrochar da inteligência e chegar às esferas espirituais. Seu treinamento foi feito aqui, eles sendo dois dos pioneiros e mais progressivos de sua raça. Foram transferidos de planeta em planeta, cada um mais avançado que o outro, até que retornaram para a esfera terrestre e continuaram seu progresso ali. Neste tempo, a Terra já atingira seu estágio racional, a fase do desenvolvimento quando o homem atingiu como ser humano o que ele é hoje, mas com menor capacidade de inteligência. Pergunta: idade do bronze ou da pedra, ou qual?
Resposta: foi na idade do bronze, como vocês a chamam, para algumas porções da raça, e idade do ferro para outros, a idade da pedra para outros, e a idade da pedra para outros. O homem não evoluiu numa igualdade universal, você sabe disso. A sua pergunta foi precipitada, meu filho. Foi quando a Terra estava progredindo em intelecto, e isto é tão exato quanto queira que seja. Foi bem antes de Atlântida, ou daquela civilização que os homens chamam de Lemúria. Eles vieram para as esferas sobre a Terra, e agora, tendo acumulado mais poder e também mais conhecimento, e sendo também de um alto grau de santidade, fizeram um rápido avanço por estas esferas e passaram além para as esferas interplanetárias, e como creio para aquelas esferas que são interestelares, pois tenho em mente arriscar que para alguém como eles não é confinado um trabalho como este ao qual foram enviados, a não ser que sejam familiarizados com aquelas altas forças que unificam as constelações em suas órbitas, sensíveis umas às outras. Eles não encontraram sua afinidade até que vieram até aqui, e então foram puxados juntos pela gravitação natural da simpatia espiritual, e desde então seguiram seu caminho juntos, subindo juntos as escadarias dos céus de Deus. Pergunta: como eles tiveram contato com outros planetas pela reencarnação? Resposta: reencarnação implicaria numa reentrada na carne de mesma natureza e substância que eles previamente já teriam usado. Se fosse assim, isso tem sua aceitação. Então o termo reencarnação não seria compatível para expressar o fato deles tornarem-se condicionados à matéria e às manifestações exteriores de outros planetas que não sejam a Terra. Porque apesar de que em alguns planetas a carne seja muito semelhante às de corpos terrestres, ainda assim não há dois planetas que produzam precisamente o mesmo material para a habitação sobre a superfície. E em alguns mundos isto é muito diferente. Não é somente isto, entretanto, que faria de uma operação como a que você tem em mente não ser uma reencarnação verdadeira, mas seria talvez não exatamente contrária às leis que governam a cosmogonia interplanetária. Certamente seria de natureza tão irregular que poderia ser rejeitada como improdutiva por aqueles que mantêm esses fatores sob sua autoridade para controlarem a ânsia por avanço das esferas. Não, eles visitaram estes mundos distantes, ambos neste grupo solar e de outros grupos que visitaram esta Terra, e como eu faço agora. Eu voltei para a Terra para reforçar meus poderes aqui, e vou para outros planetas, agora e novamente, de certa maneira, buscando um maior conhecimento de Deus, sua sabedoria na criação e na condução dos mundos, mas não tomo para mim a condição material deles. Isto apenas seria empecilho, atinjo sua vida íntima e o real estágio deles. O melhor do íntimo, que é o lado espiritual. De onde estou em espírito, posso aprender mais sobre o que se passa naquele mundo do que poderia se estivesse encarnado em sua superfície. Com meus sentidos monopolizados pela obrigação de operar através de uma máquina muito mais pesada e mais densa que este corpo de substância etérea, a qual, comparativamente, veste o espírito mais levemente. Isto já é suficiente para responder a você a respeito da experiência deles pela analogia à minha, meu filho. Perguntou. Obrigado, senhor. Sim, vejo o que quer dizer, penso eu. Resposta. Sim, você ponderará que, enquanto toda a criação é única, também a diversidade percorre um caminho muito longo para os elevados lugares do progresso celeste, e somente na unificação torna-se operacional, bem além de nosso conhecimento, o qual, quando olhamos para a frente, percebemos o quão curta foi a estrada que percorremos desde o tempo em que numeramos nosso progresso por dia a dia, em direção àquelas alturas sublimes, expandindo-se pelo infinito, onde o pêndulo da peça do tempo de Deus balança de eternidade em eternidade. E o ritmo de sintonia funde-se no compasso único da harmonia da grande orquestra da dinâmica criação. Esta é a escola na qual tenho meu lugar numa forma mais inferior, acabando de sair do estágio de provas que deixei quando entrei nesta atual esfera e no templo. Estes dois progrediram por esta escola no qual aprendo, e agora adentrando a uma superior.
Eles retornaram para cá agora, como viram, como professores e líderes de outros que estão no caminho de uma vez que eles já percorreram. Pergunta. Eu estive querendo perguntar-lhes o nome deles, Senhor. Resposta. Não, mas hesitou porque não os daria, como antes já não dei. Bem, eles não têm nomes que você poderia transcrever. Dê-lhes o nome que queira, meu amigo, e estes servirão para identificá-los. Pergunta. Nem havia pensado nisso. Resposta. Bem, pense e diga-me. Seria melhor que você os nomeasse ao invés de eu fazê-lo, porque sei seus nomes, mas não posso transcrevê-los para você. Não poderia ser transposto em suas letras. Como os chamaremos, meu amigo? Pergunta. Poderíamos dizer Maria e José. Resposta. Meu filho, você faz o que penso não entender plenamente em seu mistério mais íntimo. Não desaprovo. Não, pois estes são os dois únicos nomes em sua significação dada pela história da terra que servem para chamá-los em qualquer grau. Não seguirei acima disto. Deixe que tenham ouvidos de ouvir, pois estes nomes, portanto, nós os chamaremos, neste caso, Maria e José. Nesta ordem você os disse, nesta ordem ficarão. Seja curioso para observar isto, meu filho, porque tem sua significação. Pergunta. Parece haver uma grande dificuldade na transmissão de nomes e também de datas nos períodos da Terra. Todos que recebem mensagem de suas esferas parecem achar isso. Por que isto acontece, por favor? Resposta. Pense que você confundiu um pouco este ponto, não é, meu filho? Não está você agora falando de nomes terrestres uma vez usados e de períodos terrestres uma vez vividos? Sim. Resposta. Sim, agora quanto aos nomes terrestres, eles são lembrados por um tempo depois da transição pela morte, mas novos nomes são dados aqui e são usados constantemente para a exclusão dos nomes terrestres. Isto tem o efeito de atenuar o nome da terra, tornando-o obscuro e finalmente quase ou totalmente desaparecido da memória. Não tanto enquanto os parentes ainda estão na terra, mas depois de certo tempo que tenham vindo todos para cá, então, enquanto as gerações passam e a fila torna-se intermesclada com outro sangue e a conexão é diminuída em seu raio até finalmente se perder completamente. Há exceções mais poucas. Aí também no curso do tempo os nomes ficam diferentes, tanto aos seres soletrados quanto à pronúncia. Torna-se nomes diferentes, mas a maioria deles some da memória conforme diminui o interesse pelo período na Terra e desaparece com a imediata proximidade do mais atual estágio evolutivo de um espírito, e nesta infinita variedade de experiências aqui é esquecido. Pode ser sempre ser obtido pela pesquisa dos dados, mas raramente vale a pena. A dificuldade de se lembrar dos períodos terrestres é similar e tão desnecessário aos que nos concerne atualmente quanto ao nosso curso futuro, onde nosso interesse principalmente está. Há também o fato de retroceder continuamente na nossa periodização da Terra e intervir de evento após evento em uma linha tão longa de ligações. Isto é difícil, no momento apenas separar da distante finalização uma ligação em particular e etiquetá-la com a contagem de tempo da Terra. É fácil para alguém de vocês lançar uma pergunta para algum de nós que estamos voltados em dar-lhe alguma mensagem e cuja vontade está toda tensa no esforço e focada na mensagem que quer dar. Não é tão fácil para nós que temos outras tarefas a cumprir e que vivemos tanto no presente, fazer de nós subitamente uma nave a navegar por uma pequena parte de nossa esteira, onde uma particular marola cobriu nossa proa e que há muito já se tornou plana no fundo do oceano. O tempo em que a embarcação ainda acelerava em seu caminho, enfrentando ondas após ondas do oceano, onde cada onda como um século, e terá uma ideia do que quero dizer. E agora, amigo, nossa narrativa deve esperar nossa próxima vinda para ser resumida e para contarmos a você um pouco mais de Maria e José, anjos comissionários de Deus. Até logo, Arnel. Sexta, 22 de fevereiro de 1918. O
que temos para contar esta noite parece talvez um pouco afastado do eixo da nossa narrativa, mas é necessário reajustar sua visão a respeito de um tema de alguma importância para aqueles que tentarão entender a diferença que aparece na vida destas esferas, comparando-se com a sua vida normal na Terra. Falamos do nascimento de crianças nestes reinos, daqueles que vieram da esfera da Terra, mas não foram dotados de uma personalidade separada individualmente lá. Essas crianças chegam aqui acordadas e você perceberá que seu primeiro despertar aqui é o que corresponde ao nascimento da Terra. Jamais respiraram o ar da atmosfera, nem viram a luz, nem jamais ouviram som algum da Terra. Em resumo, nenhum de seus sentidos corporais foi exercitado da maneira para a qual foram preparados por sua formação natural. Os órgãos desses sentidos estão, entretanto, quase, mas não muito, perfeitos em sua estrutura. Ainda mais, o cérebro nunca foi estimulado para interpretar suas mensagens. Desta forma, a criança da Terra tem empiricamente falta de qualidades terrenas, apesar de que as possui em potencial. Estas condições não se aplicam à criança que realmente nasceu para a vida da Terra, mesmo que tenha sido por alguns momentos, ou até mesmo antes que passasse para este lado de cá. O problema é tanto que deve resolver os que têm estas crianças a seu cuidado não é pequeno, porque é necessário que os órgãos sejam trabalhados num progresso natural que possa atender a criança, também para que o cérebro receba sua lição. No caso de um infante com alguns momentos de vida, esta conexão entre o cérebro e os órgãos dos sentidos foi estabelecida e pode ser usado na maturação daquelas faculdades dependentes para o exercitar daqueles órgãos. Mas uma criança natimorta não traz esta conexão, que deve ser feita deste lado. Uma vez feito, o progresso é meramente uma questão de desenvolvimento ordenado, nas mesmas linhas das crianças em geral. Para este fim, vários meios urgem ser usados ao relacionamento entre a criança e seus pais, especialmente entre ela e sua mãe. Ele é trazido ao contato com ela em tais condições que ele experimenta o que é tão próximo quanto possível à sensação equivalente ao nascimento. Por este processo é feito sentir nele sua separação dela corporalmente e sua individualização como uma entidade separada e completa. Isto é alcançado não por ele obter um corpo de carne, mas por seu poder ser traduzido a uma associação íntima em seu corpo espiritual com o corpo espiritual de sua mãe. Isto não efetua um primeiro contato tão perfeito entre o cérebro e as faculdades orgânicas como o nascimento natural, mas estabelece uma maneira definitiva o relacionamento e o parentesco terrestre, e dali em diante a criança é mantida em contato com sua mãe para que possa, conforme cresce a maturidade, ser como as outras, tanto quanto seja possível alcançar. Ainda sempre há uma pequena diferença entre tais crianças e aquelas outras que nasceram na Terra. Elas têm lacunas em algumas das virtudes mais duras e, por outro lado, são mais espirituais em sua personalidade e aparência. Mas à medida que as crianças nasceram na Terra progridem em seu desenvolvimento espiritual, as crianças natimortas desenvolvem seu conhecimento da Terra pelo contato com suas mães. E mais tarde com os parentes, com seus parentes. Então a diferença é minimizada até que sejam capazes de associar-se em termos quase iguais de amizade amorosa e de ajudar na mútua doação de que cada um precisa. Assim, os nascidos na Terra são amadurecidos na doçura, e os outros são fortalecidos no caráter. E sendo ambos incluídos numa comunidade, infusam um elemento de variedade que é tão agradável quanto é proveitoso. E muito frequentemente, este desenvolvimento não é suficiente avançado que seja seguro expor a criança às influências da Terra antes da experiência terrestre. E um dos pais é chamado para estes reinos do Espírito. Neste caso, a única ajuda que a criança pode dar é a da oração. Tal parente chega aqui também sem afeição pela criança que havia amamentado em seu peito, ou seu conhecimento de que a criança existe afinal, ou sem conhecimento de que a criança existe afinal. Assim, a ligação entre eles, fraca no melhor sentido, torna-se mais fraca ainda conforme a criança vai progredindo e a mãe desce para o seu próprio lugar de purgação. E quando chega o tempo de subir novamente para a esfera onde a criança esperava sua chegada por toda a sua vida na Terra, ela terá ido para os reinos superiores e estará fora do alcance dela.
Ele pode ir ciente dela e mandar sua ajuda que vai desconhecida por ela. Mas a ligação do amor caloroso que deveria haver entre a mãe e a criança para uni-los, coração a coração, não está lá e nunca poderá estar no progresso geral da vida celestial. Contei-lhe isto, meu filho, porque aqui temos notado muita desconsideração entre vocês pela responsabilidade da maternidade, no tema do que eu falei, e ainda estas suaves flores arrancadas, antes que o botão esteja completamente aberto para a luz do sol da vida, são tão lindas e sua ansiedade pela falta de seus próprios pais é tão marcante que faz com que fiquemos muito tristes ao ver tudo isso. Não que elas sejam de forma alguma infelizes, não permitiríamos que assim fosse, mas há uma falta, como diz, isto só é parcialmente suprido por aquelas queridas mães que não alcançaram a maternidade na terra e a encontram aqui. Portanto, cada uma, note bem, faz presente para a outra daquilo que falta a outra e recebe o que está esperando em retorno. E isto é muito gratificante de se ver. Pergunta. Mas Arnel, por que você inseriu este ensaio neste lugar? Parece não ter conexão com sua narrativa. Resposta. Mas claro, meu filho, notei aquela questão formando-se em sua cabeça como você a escreveu e soube que perguntaria em tempo hábil. E não foi sem intenção que escolhi meu tema esta noite, porque sem tal conhecimento não seria possível entender a rainha e o seu consorte, a quem nomeamos Maria e José. É do relacionamento deles no longínquo passado que lhe falei esta noite, pois primeiramente vieram juntos. O frutificar de seu laço de amor você viu, Arnel. A Vida Além do Véu, Reverendo George Vale Owen.